Prosseguindo então, nós temos as epístolas, as duas cartas de Pedro. Bom, Pedro já é um ícone, né, de toda a igreja, é uma das colunas da igreja. Portanto, essas duas cartas de Pedro, assim, de uma preocupação extrema, a primeira, olhando para o lado da realidade social. Uma situação extremamente difícil com moradia, uma situação extremamente difícil com a questão social em geral. Então são realidades que falam muito destes cristãos que estavam dispersos. Para vocês terem uma ideia, esses cristãos foram expulsos das suas sinagogas quando eram judeus. E mesmo depois de sendo convertidos, eles tinham acesso à sinagoga praticamente. Mas depois então foram expulsos de uma vez por todas. Então veja bem, esses cristãos ficaram espalhados, ficaram sem um pastor. Aquilo que Jesus fala, né, lamenta profundamente, como um rebanho sem pastor, e assim estavam eles. E o que acontece? Nesta carta de Pedro coloca um pano de fundo muito, mas assim, que faz com que esse povo sinta esta pedra angular, ou seja, ele coloca como pedra viva o Cristo e pedras vivas a cada um de nós, que faz parte desta pedra angular, este imenso Deus, né, que acabou sendo a pedra angular e que os construtores rejeitaram. Então, a partir deste momento que nós rejeitamos esta pedra angular, ela se torna a pedra principal de toda uma construção. Então é este resgate. E já na segunda carta, Pedro já tem um olhar mais diferenciado para aqueles judaizantes ainda, ou seja, esses falsos doutores, combater a fé cristã. Então, na igreja primitiva, a fé cristã borbulhava. A fé cristã, quando caía no canteiro, nascia como sementes assim que vingavam todas. Então veja bem o espetáculo que era o cristianismo, a conversão. É como que se o sangue derramado dos mártires florescessem e aí então produzissem mais flores, mais frutos. E assim Pedro, como o responsável da igreja, ele cuida como Jesus cuidaria. Então a nossa igreja foi muito bem amparada, principalmente a igreja primitiva, né? Pedro estava ali, Pedro estava de olho nas situações, na realidade, em todos os sentidos. São Pedro é isso aí. As duas cartas de Pedro vai de encontro com a realidade humana, com a realidade cristã, com a realidade que estava nascendo, a igreja nascendo. Vamos lá.